Então, como sempre, eu sempre começo com uma oração e eu peço para vocês fecharem os olhos de vocês e a gente vai orar. Querido Deus, eis-nos aqui, Pai. O Senhor sempre escolhe as pessoas certas para entrar nessa live, para estar conosco nesse momento. E eu quero que essas pessoas que estejam aqui se sintam privilegiadas de estar aqui, porque eu sei que essa noite foi separada e escolhida para falar com elas. Eu te peço, Paizinho, que nessa noite eu diminua para o Senhor crescer. Que seja uma noite de encontro, que seja uma noite de transbordo, que seja uma noite onde o Senhor possa me usar para falar além do que eu sei. Que seja um encontro de almas, que cada pessoa que está aqui possa estar presente, de coração aberto para receber, para aprender, para usufruir desse conteúdo, para usufruir desse momento, porque eu sei que vem de ti, Pai. Eu não me sinto capaz para falar, eu não me sentia capaz para falar sobre esse assunto, mas hoje, quando o Senhor colocou no meu coração esse tema, eu tenho certeza que o Senhor preparou ele com carinho para as pessoas que estão ouvindo poder levar isso para a fotografia delas, para a vida delas. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra o coração delas, abra a mente, ligue a sua mente à mente de cada um aqui, Pai. Que a gente possa contribuir um com a vida do outro, trocar experiências uns com os outros e que a gente possa estar em presença. Que assim seja e assim é. Amém. Amém. Oi, Ronaldo. Deixa eu pegar a minha agenda aqui. Eu preciso de um papel, gente. Arruma um papel e uma caneta. Você tem, Marcelo, já? Um papel e uma caneta? Eu vou Sim, tá precisar aqui. hoje, tá? A gente vai fazer um exercício bem legal. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Uhum. Sim. Perfeito. Então, hoje o encontro a gente vai falar sobre crise na fotografia, como lidar com ela. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então, essa é uma passagem que me toca muito e eu tenho ouvido muito sobre isso. Seja forte e corajosa. E é o que eu quero deixar para vocês hoje também. Sejam fortes e corajosos. A crise é só um momento. Deixa eu só sair. Uhum. Perfeito. Quando você pensa na sua fotografia, qual o sentimento que chega até você? Desses três sentimentos, qual é o mais presente para vocês? Eu quero que vocês pensem na fotografia de vocês nesse momento e, e me falem qual é o sentimento de vocês. Você está satisfeito? Está amando a sua fotografia? Você gosta, mas sente que precisa melhorar muito? Ou está em crise e não está gostando da sua fotografia? Qual o sentimento? Olha, eu acabei de vir de um congresso da fotografia e cada vez que eu vou, eu penso assim, agora eu vou e vou voltar bem melhor e super apaixonada de novo pelo meu trabalho, né? E cada vez que eu vou no congresso, eu volto com a mesma angústia. Gosto muito, mas eu preciso melhorar. Perfeito. A comparação, né? Eu acho que a gente sofre muito com isso, esse meio de estar sempre exposto, né? Redes sociais, né? Enfim, a fotografia ela traz isso também, né? Então a gente se autoavalia a todo instante, se prega julgamento de si próprio. E tem um ponto positivo quanto a isso, claro, né? Que a gente sempre tem que estar nessa evolução. Mas também há esse ponto negativo, né, de você sempre estar insatisfeito, né? Sim, exatamente. É exatamente isso. E o congresso realmente ele tem duas facetas, né? Ou você volta tipo em crise com a tua fotografia, ou você volta Exatamente. extremamente animado para Animado. fazer diferente, para melhorar, né, para evoluir na tua fotografia.
Eu me sinto dessa forma Sim, também quando eu vou nesses congressos. Não está só. sim. E você, Marcelo? Olha, eu tô no misto ali do gosto muito, mas sinto que eu preciso melhorar e estou em crise, porque ah, eu tô com, por mais que eu esteja há bastante tempo na fotografia, agora que eu tô conquistando assim a minha identidade. Uhum. Então, porque até então era a identidade de outras pessoas que eu precisava usar na fotografia para ter aquele alinhamento da empresa mesmo. E Sim. agora que eu estou fotografando por mim, eu tô parece que eu estou numa crise existencial na fotografia mesmo, assim, porque eu preciso encontrar a minha identidade na fotografia, o nicho que eu quero seguir, que eu ainda não sei qual é, Sim. e retomar muita coisa, retomar edição, retomar qual é o tipo de edição que eu Você gosto, que eu vou gosta, querer porque seguir, porque isso é importante. exatamente, porque Hã? a tua edição, ela também define muito sobre você, ela fala muito sobre o seu Isso, trabalho. E às vezes o profissional tem uma fotografia linda, tem uma técnica boa, uma luz boa, e a edição tá acabando com a foto dele. Então, exatamente. esse alinhamento realmente é bem necessário, você tá Uhum, certíssimo. É buscar esse equilíbrio no não muito e não nada, né? exatamente. E aí eu tô nesse misto ali. Ah, perfeito. Ronaldo, não sei se ele quer falar ou não. Acho que ele é novo aqui, né, Ronaldo? Bom, vou deixar à vontade para ele falar. Então, o primeiro passo, identifique de onde está vindo o sentimento da crise. Aparentemente, delegamos a nossa crise simplesmente ao cansaço, à sobrecarga, ao excesso de comparação com a concorrência, ou então, nessa área digital, a pressão para ter sucesso. É exatamente o que a gente estava falando, né? Agora há pouco. Desculpa, eu vou precisar perguntar o teu nome de novo. Meu, É, Ana, Ana Ana, Cléia. desculpa, Uhum. eu sou Eu acho péssima que eu não com tinha me nome. apresentado. Estar falando é a primeira vez que eu estou aqui. Eu Ah, já então por estive também, isso. mas eu estava sempre meio off, assim, né? Nunca Sim. me apresentei. Prazer, Mas então, é Ana. Ana. Então era sobre isso que a Ana estava Prazer. falando também, coincidiu. Mas esse sentimento é muito mais profundo que você imagina. Sua crise é um grande aviso de que algo precisa mudar. Então, às vezes a gente está no aparente achando que a gente só não tá bem, sabe? Ah, eu só não tô numa fase boa, talvez seja comigo mesma, talvez nem seja com a minha fotografia. E essa crise, a gente precisa realmente observar onde a gente está nessa crise, sabe? Qual é o momento dessa crise na nossa vida. Então, eu vou falar um pouquinho do meu processo e das minhas crises, como foi para mim rever isso, e talvez eu acho que compartilhando vocês também podem acender as luzinhas aí. Então, a minha primeira crise foi logo que eu comecei a fotografar. Por muito tempo eu trabalhei com a minha irmã, com a Simone, e eu não conseguia fotografar por causa da comparação, realmente. Eu tinha muito medo do julgamento, eu tinha medo de fotografar. Então, por muitos anos eu trabalhei como pós-produtora dela só e não fotografava. E eu entendo hoje que foi um treinamento para os meus olhos, para o meu olhar sobre a fotografia, sobre a edição. Então, quando eu comecei a fotografar, eu comecei com newborn, que era algo que ela não fazia. Então, foi aonde eu achei a maneira de começar. E foi logo que deu o boom do newborn no Brasil. E eu fui para Brasília fazer um curso com a Érica Muniz. E eu cheguei do curso, eu comprei tudo. Eu comprei fundo, mandei fazer de MDF, o negócio todo. Comprei as roupinhas todas coloridas, mantas, cestos, tudo. Aí comecei a fotografar. Aí foi o meu grande pavor. As crianças não dormiam. Eu não conseguia de jeito nenhum. Juro, gente, eu saía da sessão, às vezes assim, e entrava lá pro Frustrada. cantinho, eu respirava, eu chorava, falei, Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sirvo para isso. Então foi a minha primeira crise, assim. E teve um dia que tava a minha terapeuta lá no estúdio, e ela me acalmou. Eu tava numa sessão, ela me acalmou e ela falou assim: Josi, você não percebeu ainda que as crianças não querem ser montadas para tua fotografia?
que o teu estilo é natural e você tem o talento para fotografar a essência da criança. O jeito que ela dorme, o jeito que ela coloca a mãozinha, o jeito que ela se posiciona. E aquilo girou uma chave para mim tão grande, porque eu tirei toda a culpa e o peso daquela fotografia que não era minha. Eu tava querendo fazer o que todo mundo tava fazendo, eu tava querendo fotografar da maneira Mecanicamente. que todo mundo tava fotografando, sabe? E eu falei, meu Deus, é isso. E aí eu tirei todas as cores que tinha, eu não me identificava com cor, eu gostava do branco, tonzinhos pastéis, neutros. E era totalmente o contrário do que as pessoas viam, né? Faziam. Então eu comecei a pegar mais referências internacionais, que eu gostava mais. E eu entrei nesse newborn lifestyle. E aí eu descobri o meu estilo, que era mais naturalidade, mais essência. Então eu sempre falava para o cliente, quando vinha me procurar para o newborn, eu falava: olha, o meu estilo é mais lifestyle, é mais natural, eu gosto de fotografar a essência do bebê. Mas se você está buscando uma foto com o teu filho naquele tradicional, newborn tradicional, mais montado, que é lindo também, eu posso estar te indicando um outro profissional que eu gosto muito do trabalho também. E eu indicava outro profissional. Aí eu comecei a entender que as pessoas vinham até mim por causa do meu estilo. Eles queriam aquela fotografia mais natural. Então, dessa primeira crise, eu entendi o meu estilo, naturalidade e essência na fotografia. Eu não conseguia mais fotografar daquele jeito que todo mundo, né, parecia. Então isso serve, né, para quando a gente está meio buscando muita referência externa, a gente se perde no nosso estilo, se perde na nossa vontade, sabe? No que está agradável aos nossos olhos. O que o Marcelo falou ali a respeito da identidade, né? Isso é uma busca constante, né? Eu também tenho essa dificuldade. Você fica procurando e você busca uma referência aqui, você busca uma referência lá, e aí você não se identifica com uma cor, você não se identifica com o movimento, você não se identifica com o nicho, aí você pensa, não, o problema está em mim, é eu que não, a pessoa lá está correta, está certa, está perfeita, o trabalho dela é lindo, maravilhoso, mas é eu que não estou acertando fazer. Então é uma coisa assim, só que É uma a gente tem que autocobrança. entender e tem que saber que tudo vem de dentro para fora, né? Então está Exatamente. em mim, não está em ninguém. Exatamente. E há muito tempo eu tinha uma grande dificuldade com o espaço. Eu sempre conversava muito com a Simone, né? E eu falava para ela, eu preciso mudar o meu espaço não é bom. Eu fotografo aqui na garagem da minha casa e não é legal, as minhas fotos não estão boas por causa disso e tal. E de repente deu uma mudada na minha vida e aquele espaço foi indiferente. Foi. E aí daqui a pouco eu vi que não era o espaço, né? Que as coisas não faziam sentido com o espaço. Então é a mesma coisa para as outras coisas, né? Basta a Exatamente. gente se encontrar, basta a gente se identificar, mas é uma crise, como ele falou, uma crise existencial com a gente mesmo, né? Que vem de dentro da gente, né? Mas Exatamente. não é fácil se identificar e se descobrir nesse universo, né? Não. E é a gente entender onde está o nosso ponto. O que que a gente precisa? É estar vigilando, vigilante mesmo, sabe? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso ver com essa crise? O que que, né? No caso do Marcelo, abre uma foto e faz sem referência nenhuma. O que eu, Marcelo, quero ver nessa fotografia? Eu quero ver uma imagem mais editada? Eu quero ver uma foto mais suave? Eu quero usar filtro? Eu não quero usar filtro? Então, fazer essa autoanálise do que para você é importante. Entende? Baseado no que você é, no que você vê, como você gostaria de agradar o teu cliente com essa imagem. Então, esse é um processo bem interessante para você descobrir o teu estilo, descobrir a tua linha, a tua identidade, a identidade da tua fotografia. Alguns congressistas falaram lá no congresso essa semana de que, né, olhar o que ninguém vê, né? Uhum, Enxergar o que ninguém vê. E isso só cada um tem o poder de ver, né? Você exatamente. através da sua lente, eu através da minha lente, só É vou individual. enxergar o que ninguém vê. É individual. É isso. Então, a minha crise número 2 foi o esgotamento. Foi
um ponto assim da minha vida que eu tava querendo largar a fotografia. Eu lembro que eu tava em Chapecó nesse momento. E naquela fase eu tinha um parceiro, né, o meu ex-namorado que faleceu. Ele tinha uma condição de vida melhor, ele poderia, tipo, né, manter se realmente fosse um desejo, assim, eu acho que ele, né, mas ele jamais me deixaria desistir também. Só que internamente, olha como é muito mais profundo. Eu comecei a desejar ser mãe. Mesmo ele ter me falado que ele não. Quando a gente se conheceu, ele falou: eu só quero que antes de qualquer coisa você saiba que eu não quero casar e eu não quero ter filhos. E sempre foi um sonho pra mim isso. E eu, naquele momento, naquela minha fase, como eu não tava com a minha identidade tão fortalecida, é, eu gostava dele, né? Eu queria viver aquela experiência, eu amava muito ele, eu abri mão desse sonho. Mas naquela fase da minha vida, eu tava tão esgotada com a pós-produção, eu tava trabalhando demais, editando demais, muito trabalho, muito tempo de edição. Eu tava esgotada. E internamente começou a gerar um desejo de ser mãe para eu poder ficar em casa, para eu poder abandonar a fotografia, para eu poder, sabe, seguir em uma, frente, tipo um assim, escape. é muito mais fácil, seria muito mais fácil, porque ele poderia me manter sem problema nenhum, seria um prazer, porque ele já tinha me falado algumas vezes que se um dia a gente tivesse filho, ele gostaria que eu ficasse uns 2 anos sem trabalhar para formação da criança e tal, que fosse eu, né, a gente que tivesse esse privilégio de formar a criança. Eu falei, perfeito, vou ser mãe e vou parar de fotografar. Então eu comecei a olhar a fotografia sem vontade mais. É como se a minha fotografia tivesse se apagado, sabe? E eu lembro que eu fui para uma terapia, comecei a me buscar sobre isso. E eu ressignifiquei a minha fotografia naquele momento, eu curei o que precisava curar dentro de mim e estava ligado também a um padrão familiar da minha família, da minha mãe. Então eu curei isso com a minha mãe e nesse momento eu entendi que eu precisava cobrar mais, que o meu trabalho estava muito barato e pro tanto que eu estava trabalhando. Então, nesse momento, eu entendi que eu precisava girar a chave do valor e cobrar a mais pelo meu trabalho. Então, a minha crise do esgotamento gerou o meu valor, a minha valorização também. Porque se você tem uma quantidade significativa de trabalho, você está extremamente esgotada, trabalhando que nem uma doida, sem tempo. Gente, um balanço para você saber se o equilíbrio. Você está tendo tempo de qualidade com a sua família? Ponto. Se não está tendo tempo de qualidade com a sua família, se você não está podendo colocar os seus filhos para dormir porque você está na frente do computador editando, tem alguma Tá coisa errado. errada. A Tem alguma pirâmide, né? coisa errada. Primeiro família. Deus, família, trabalho. Tá errado, vai dar ruim em algum momento. Então, quando você está nesse esgotamento, é hora de rever. Aumenta teu preço, tá com muita agenda. Outro padrão para aumentar teu preço, agenda lotada. Aumenta o valor. Aumenta o valor, às vezes você pode até dobrar o valor. Sabe? Então, é um indício bem bom da crise é o esgotamento. Tá esgotado? Olha para o que você precisa ver. Crise 3. Não estou gostando da minha fotografia. Isso foi um pouquinho antes de eu me mudar para os Estados Unidos. Então, nessa crise, eu descobri que eu não iria a lugar nenhum sem a minha fotografia e eu me mudei para os Estados Unidos. Nessa crise, eu entendi, eu já estava com um processo de vir para cá, né? Já estava me programando para vir para cá. E nesse processo, eu fui para o Peru com essa minha terapeuta, inclusive, com a Eloni, e eu voltei do Peru e eu falei para ela, Eloni, tem alguma coisa errada, eu não tô gostando da minha fotografia, a minha foto tá sem brilho, eu não estou vendo brilho nela, não estou indo fotografar feliz, tem alguma coisa errada.
a gente fez um processo de terapia também. Eu faço, esse processo se chama constelação sistêmica familiar, eu já faço há muito tempo. Não sei se vocês conhecem essa terapia, Uhum. mas é uma terapia Sim, que me ajuda demais, sempre, até hoje. é muito boa. Eu acho que Deus usa muito essa terapia para abençoar a minha vida e me curar. Então, para mim faz muito sentido, independente de religião, de crença, é uma terapia que faz muito sentido na minha vida. E nesse dia eu entendi que eu estava decidida a mudar para os Estados Unidos a qualquer custo. Porque em algum momento eu ouvi de uma amiga minha que morava aqui que talvez eu não ia dar certo, não ia começar com a fotografia, porque é muito difícil começar, e realmente é difícil começar com a fotografia num país novo, que você não fala a língua, que você não conhece as pessoas, é realmente muito difícil. E ela falou: amiga, talvez você vai ter que trabalhar em outras coisas, vai ter que trabalhar em restaurante, de babá, faxina, enfim. Eu, beleza, não tenho medo nenhum de trabalho, trabalho com o que for, mas eu quero viver essa experiência, eu tô sentindo no meu coração de viver essa experiência. E eu verbalizei que eu faria qualquer coisa. Quando eu verbalizei que eu faria qualquer coisa, é como se eu tivesse deixado minha fotografia totalmente de lado. Então, e o mais interessante é que eu não fazia nem ideia que era isso. Não fazia nem ideia. Então, essa terapia foi nitidamente assim. E aí, então, quando ela colocou no sistema os dois lugares, tanto Chapecó, que eu tava morando, quanto Miami, ela não me falou nenhum, né, nenhum o que era, né? Ela colocou os dois. Ela só falou assim: olha para um e me diz o que você sente, olha para o outro e me diz o que você sente. Quando eu olhei para o de Chapecó, que eu não sabia que era Chapecó, eu senti paz. Quando eu olhei de Miami, eu comecei a chorar desesperadamente. Só veio aquela angústia, aquela sensação ruim e um choro excessivo, sabe? E enfim, tudo o que eu entendi foi: quando ela colocou a minha fotografia foi extremamente para um canto e baixou a cabeça. Eu tinha simplesmente ignorado a minha fotografia, colocado ela para escanteio, porque eu acreditei numa ideia de alguém que me E fazer falou qualquer que coisa. não daria certo, que eu teria que fazer qualquer coisa. E nesse movimento eu falo que essa constelação para mim foi o que definiu eu estar trabalhando com a fotografia ainda nesse país. Porque se eu não tivesse olhado para isso antes, eu teria vindo para cá, eu não teria ficado 6 meses, que era a minha proposta inicial. Eu não ia me manter. Eu não ia me manter trabalhando num restaurante. Eu não ia tolerar por muito tempo isso. E também eu não teria começado com a fotografia. Então, quando eu fiz o movimento, que ela fez o movimento de trazer a fotografia de volta para perto de mim, ela falou, eu lembro exatamente assim, ela falou assim: você vai, mas você vai com ela. E eu dei a mão para a pessoa que estava fazendo o papel da minha fotografia, e aquilo foi tão forte, tipo, a gente é uma. Eu vou, mas eu vou com você e a gente vai dar certo juntas. Porque eu sou você, você sou eu. A gente é uma. A gente vai dar certo. Então, quando eu trouxe a fotografia para perto de volta, ali eu tive a certeza que eu não ia para lugar nenhum sem ela. Então, a minha crise do não estar gostando da minha fotografia era muito mais profunda do que eu achava. E uma outra questão também que foi muito importante, que ficou muito claro nessa terapia, foi que eu verbalizei para minha mãe. Quando eu conversei com os meus pais, eu falei: olha, eu vou ir, é uma decisão que eu já tomei, eu já estou me programando para isso, e eu vou me sujeitar, né, fazer qualquer coisa para ter essa experiência e tal e tal, e verbalizei isso. E a minha mãe, inconscientemente, o que a gente está falando aqui não é só do aparente, é muito além, e mais uma vez, não cabe a qualquer religião. Isso, em qualquer religião, talvez, né, vai falar: ah, não, não é de Deus, nananã. Está na Bíblia. Maldição hereditária, sabe? A gente segue padrões e a gente honra os nossos pais. Então,
quando eu verbalizei para minha mãe, é como se ela não tivesse me abençoado para ir. É como se ela tivesse falado como que a minha filha, que está bem em Chapecó, trabalhando com a classe A de Chapecó, Vai se sujeitar a fazer qualquer coisa. tá com umas amizades maravilhosas lá, tem um apartamento maravilhoso, vai ir para os Estados Unidos, para outro país, trabalhar de qualquer coisa. E o mais agravante, a minha mãe, já tem 75 anos, então ela tinha uma visão na época diferente, ela não sabia o que que era vir para os Estados Unidos. Então, qual que era a referência que ela tinha? Quem vai para outro país trabalha com o quê? A mulher. Então, foi o medo dela. Uhum. Foi o medo dela. Porque algumas pessoas da nossa Um cidade, medo de forma de proteção, né? de proteção, algumas pessoas da nossa cidade que saíram do país, surgiu muito comentário na época, antigamente, que estava fazendo coisa errada, sabe? Então, era o que ela conhecia e foi a proteção que ela colocou sobre mim. Então, ela não me abençoou. Ela não me abençoou. E isso travou tudo. Tudo. E isso, gente, serve não só pra gente como filho. Isso serve pra gente como pais. O que a gente abençoa os nossos filhos e o que a gente amaldiçoa sem nem perceber. Sem nem perceber, às vezes a gente tá amaldiçoando. Então, esse movimento que eu fiz foi extremamente importante para eu entender que a minha fotografia e eu somos únicas e que ela é um presente, um talento, um dom que Deus me deu e eu não vou para lugar nenhum sem ela. Onde eu estiver, ela estará. Mesmo que talvez em algum momento eu deseje, né, decida fotografar menos, ela sempre estará presente como um dom na minha vida, seja ensinando, seja da maneira que Deus quiser me servir com ela. Então essa foi a minha crise da fotografia, entender aonde eu posso chegar com ela. A minha crise número 5, 5? É, 5. Foi indignação e abuso. E ali eu entendi que eu precisava impor limites. Quando eu cheguei em Miami, várias vezes, vários trabalhos que eu fiz, eu chegava na casa do cliente e antes de chegar na casa do cliente, enquanto eu estava fechando, o cliente falava: "Ai, tá muito caro". E na época eu cobrava $350. Tá muito caro, você consegue baixar o preço? E eu sempre cedia para conseguir o trabalho. Então baixava, sei lá, $50, sempre cedia um pouco para para conseguir o trabalho. Aí beleza. Num determinado momento, isso aconteceu tipo assim, alguns meses. Num determinado momento, eu fui fotografar a filha de uma amiga minha. E essa amiga é muito especial para mim e eu falei para ela que eu jamais iria cobrar, porque a filha dela também é muito especial para mim, que eu não iria cobrar deles. Toda vez que eu fotografasse a filha dela, eu não ia cobrar. E eu fiz isso por muitas vezes, né? E num aniversário da filha dela, ela falou assim: "Amiga, eu faço questão de te pagar. Eu faço questão de te pagar porque eu sei que esse mês, né, tipo, eu conversava com ela e foi um mês que eu tava precisando de dinheiro para pagar a escola. Então, falei: "Beleza, amiga, eu aceito. Esse mês eu aceito. Esse evento, essa festa, eu aceito que você me pague, porque eu realmente estou precisando". E aí eu mandei o orçamento para ela. Ela falou assim: "Me manda o orçamento para eu mandar pro meu marido". Falei: "Beleza", mandei o orçamento. O marido dela achou um absurdo o orçamento. E era tipo, para evento era 450. E mas não era um absurdo para ele sair e gastar isso numa noite. Então, É o dar, né? e Quando você. e aí eu falei, amiga, por favor, eu faço questão de fotografar de qualquer forma, eu não, meu Deus, ela é tão, vocês são tão especiais pra mim que eu vou de qualquer forma, mesmo que ele, né, ele não vai querer, ele não quer, eu vou de qualquer forma. E eu fui no evento
E no meio do evento, ele chegou pra mim e ele falou assim: Josi, eu tô falando isso hoje porque, tipo, a minha amiga também já sabe disso e tá tudo bem, eles não estão mais juntos, então tá tudo bem. É, mas ele chegou no meio do evento pra mim e falou assim: Josi, eu, né, já que você, né, você tá fotografando, vi que você tá fotografando, né, e obrigada, obrigado, e eu te mandei um valor na, no teu Zelle. Eu falei, beleza, que tipo Pix. Falei, beleza, a hora que eu chegar em casa, né, tá ok. Falei, muito obrigada, agradeci, muito obrigada. Gente, eu cheguei em casa, ele me mandou US$ 150. E era 450 o meu trabalho, e ele sabia disso. Ele me mandou US$ 150. Nesse dia, eu respirei, eu respirei, eu respirei, eu falei, Deus, o que que eu preciso aprender com isso? O que que eu preciso aprender com isso? E nesse dia eu decidi que ninguém iria mais colocar preço em mim. É como se tivesse girado a chave, sabe? Tipo, que não tivesse me A pago. pessoa acostuma, né? Acostuma sempre a receber, né? E não, e eu já tinha dado. Eu já tinha dado. É, eu sim, aí quando você resolve uma vez impor o teu valor, Não, aquilo, eu nem né? impus. Eu nem impus. Sim, aham, mas tipo, né? Você deu o seu valor, né? Ela Exato. pediu e você deu o seu valor. E a minha amiga, quando ficou sabendo que ele me mandou isso, ela ficou tão sem jeito. Ela ficou tão sem jeito, ela não sabia. Ela falou: Meu Deus, amiga, eu vou te pagar o restante sem ele saber. Falei: Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então foi um divisor de águas para mim e hoje eu agradeço por ele ter feito isso comigo, O porque nesse aprendizado. momento eu entendi o que é pôr limites. Então eu prefiro fazer de graça do que, sabe, do que não tivesse me pago. Mas agradeci porque foi importante para mim esse aprendizado. Então, essa crise da indignação, do abuso, e eu já vinha de vários ensaios me sentindo dessa forma. Só que nunca nesse extremo. Então, quando chegou nesse extremo, vira a chave, minha filha. Você tem que entender. Algo que você tem que aprender. Porque acontece, quando a gente não se sente bem pago, a gente vai pro ensaio desanimados. Uhum. Como é que você chega numa sessão de fotos quando você não é bem pago? Quando você dá um desconto? Ah, sem motivação, né? Desmotivado. Work in progress. Oi, Gi. Bem-vinda, Gi. E então é isso, sabe? A gente chega já no ensaio assim, ó, frustrado. Tu já não tá com vontade de fotografar. Você vai se esforçar para dar o seu melhor. Então isso foi um alerta para eu não ceder mais no desconto. A não ser que seja uma cliente, que já é muito minha cliente, já aconteceu comigo. Dá para abrir, né? A gente pode abrir, com Exato. certeza. Já aconteceu comigo, porque eu tenho, minhas clientes acabam virando minhas amigas, então já aconteceu comigo, amiga, realmente. E eu sei que é de coração, eu sei que é sincero, sabe? Amiga, realmente eu quero muito fotografar, mas a gente tá numa fase de transição, de mudança, e eu não vou conseguir fotografar com você. Não é nem de pedir desconto, é eu realmente falar assim, não, eu faço questão de fazer um valor diferenciado para você, para eu poder fotografar a sua família nesse momento. Então, é uma linha muito tênue assim, de você perceber quando você pode fazer e quando a cliente quer te impor um negócio. Então, hoje, quando a cliente, infelizmente, não tá no meu valor, eu só falo assim, no momento certo a gente vai fotografar. Ou quando a cliente fala assim, eu vou ver com meu marido e te retorno. Ah, Nunca sempre. Isso é mais. normal. Uhum. Nunca É mais. o que mais acontece. Eu, Eu falo, quando a pessoa diz assim, eu vou ver com o meu marido, diz, ah, tá certo, tem que ver mesmo. Aí existe, né, uma hierarquia, você tem que ver mesmo com seu marido. Beleza, a gente conversa então. exato. E é a gente E tá entender, tudo entendido, eu já entendi também. e é a gente entender que nem todo cliente é nosso cliente. Talvez aquele cliente Solta, que não né? pode pagar, ele não é o nosso cliente. E tá tudo bem. Agora, se a gente baixar muito o nosso preço, a gente vai deixar de pegar o cliente certo
porque a gente tá barato demais. Então, a gente precisa entender isso e, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer uma autoanálise de entender qual é a qualidade da minha fotografia, eu tô me sentindo à vontade para cobrar quanto. Porque às vezes não adianta você não estar com uma qualidade boa de fotografia, com uma boa entrega na tua fotografia e querer cobrar uma fortuna. Valor excessivo. Entende? Então a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, dessa autoavaliação nossa mesmo, de entender, ok, eu quero cobrar tanto. O que que eu preciso fazer para chegar nesse tanto? É melhorar minha entrega? O meu acabamento, botar o meu álbum numa caixa mais bonita, mais apresentável? É ter opções de álbuns mais refinados? Que o custo do meu álbum é o valor que eu cobro hoje? Uhum. É entender aonde eu posso melhorar a minha entrega, melhorar o meu trabalho, o que que eu posso aprender a mais que vai me trazer uma consciência nova para melhorar a minha fotografia. Então, é entender aonde a gente pode agregar valor no nosso trabalho para agregar valor no na nossa tabela. Então, isso é bem importante também, a gente ter esse bom senso, né? Esse bom senso. Porque não adianta também. Aconteceu comigo isso, assim, que nem a gente estava falando com o Guilherme, né? Foi a mesma coisa, eu investi em equipamento novo, câmera, lente, contratei um designer para fazer tudo nova, fiz todo um esquema, né? E comprei, porque eu gosto muito de fotografia de estúdio, né? É que eu mais gosto de fazer. E comprei fundo de papel, porque não tem estúdio ainda, então tem que levar tudo para casa do cliente, tem Também, que eu também. montar tudo lá, todo aquele esquema. Às vezes não tem espaço, mas tu não tem muita opção, tu precisa montar. E eu vivi um pouco disso, assim, sabe? Eu sei que eu não posso cobrar muito, mas eu já sinto que tá muito barato, sabe? Que meu trabalho tá, que eu tô me dedicando muito, tô investindo muito e eu precisaria cobrar mais. E aí vem aquele medo de não conseguir cliente, tipo, eu vou cobrar mais, mas será que eu vou conseguir cliente? Será que as pessoas vão querer fazer comigo pelo preço, sabe? É um misto de sentimentos, é um pouco de medo, assim mesmo. É medo. E, Marcelo, essa questão de trabalhar na casa do cliente, eu uso isso como meu favor. Eu sempre uso isso a meu Hum, favor, sabe? Nossa, eu te dou, né? É muito mais confortável para você. Óbvio que eu ia amar ter o meu estúdio nesse momento. É muito mais confortável pra gente. A Gi que tá aqui sabe disso, né, Gi? A Ana também, a gente tem estúdio aí na casa dela. É muito mais confortável. Eu trabalhei a vida inteira com a Simo no estúdio. É muito. Muito mais. E sempre que eu posso, eu acabo montando o estúdio da minha casa. Mas como eu ainda não posso ter esse espaço, então eu uso, eu monto a casa, o estúdio na sua casa, no seu ambiente. Você vai ficar mais à vontade, os teus filhos vão ficar mais à vontade. Então eu uso isso como bônus, entende? uhum. Caso você prefira, eu posso estar montando no meu espaço, mas fica mais confortável para você, eu acho, fazendo no seu espaço. Entendeu? Então, né, Inclusive, boa noite. yeah. Boa noite. Inclusive, eu cobro taxa de deslocamento para ir na casa. É É, eu exatamente cobro isso, deslocamento valoriza. também, mas eu não, eu tenho que cobrar além ainda, tenho que cobrar essa taxa. Eu cobro só a quilometragem, né? Mas Uhum. teria que cobrar algo mais quando eu vou na casa, porque alguns newborn eu faço na casa dos clientes e É. eu não tenho esse diferencial de valor. Eu cobrava também, tem que cobrar. Agora eu cobro pra fazer externos. Ai, gente, eu tô cada vez mais não querendo fazer externo. É, a gente bota preço naquilo que você não quer fazer, na verdade. Juro que eu tô assim, ó. A Gi gosta, né, Gi? Você gosta de Eu externo? gosto. Deixa eu ver se eu consigo fazer pegar. Eu vim aqui pro quarto para ficar mais silencioso. Os meninos estão assistindo e falhou. Deixa eu fazer agora. Eu tô cada vez mais apaixonada no estúdio, assim. Ai, é tão bom. Eu amo, é muito bom, né? Você poder
mudar a luz, fazer luz diferente. E Nossa, é muito a bom. conexão que eu tenho com o cliente é muito diferente de estúdio do que externo. Então, eu particularmente, assim, eu tenho me identificado cada vez mais com a fotografia de estúdio. Gi, você Muito tá bom. muda. Tá falando ou tá muda? Ela tá achando um Não, local. eu tentei ir lá, eu troco de local, cai minha internet, gente, tá horror hoje. É, mas é assim, eu gosto da externa, gosto, eu me sinto mais livre, mas assim, o conforto do estúdio tem lá seus, né? Aí eu ainda monto a mesa, ou às vezes na casa do cliente eu chego assim, ele montou uma baita mesa assim com tudo. Eu falei, ai gente, como é gostoso. E acaba que eu fico sempre na casa depois, eu fico 1, 2 horas conversando com o casal, Aham, conversando com a também família. fico. E Então, eles fazem café e botam lá e ficam insistindo, né, para que a gente é, ir, e a gente fica, né? você sabe que esse momento é o momento mais precioso para mim da sessão. É quando eu tenho essa Esse troca com o contato, né? casal. É, que eu sei que ali Deus me usa demais e usa eles demais na minha vida também. Então é muito bom, é muito bom. É isso, gente. Eu vou para a próxima crise. Gi, eu tô falando um pouquinho das minhas crises, tá? Do que aconteceu em cada crise, o resultado de cada crise. Já estou na quinta, então já são 5. Quantas são? Só para nós saber. Vamos para sexta, acabou, a última. Tô brincando, sim. Que é a crise que eu estou vivendo nesse momento, que é da mudança do Meu, jura que você tem ainda? Eu achava que tu não tinha mais. vai ter sempre minha filha, graças a Deus, assim a gente vai revendo nossa fotografia e melhorando. Verdade. A minha crise desse momento é a mudança, me mudei de Miami para Orlando. Então é um recomeço nessa cidade. Em Miami eu já tinha um nome assim, já as pessoas já me conheciam lá. E então eu tô lidando com eu comecei a lidar com a falta de cliente, porque não é o mesmo fluxo que eu tinha em Miami, óbvio. Então eu ainda estou precisando ir para Miami trabalhar e então essa é a minha crise nesse momento. E o que que eu aprendi com essa crise foi o meu deserto, os meus primeiros meses principalmente assim, muito deserto, porque eu achei que a minha vida ia fluir aqui da maneira que fluiu em Miami, que ia acontecer o boca a boca, enfim, não aconteceu. Então eu lidei com a frustração do recomeço. Eu passei por isso também, eu sofri uma mudança e eu coloquei toda a expectativa nesse boca a boca aí, nessa indicação, e as coisas não aconteceram desse jeito. Ai, foi muito frustrante. Exatamente. Eu tô E vivendo essa fase. a gente está na mesma fase, Marcelo. Então, Uhum. o que que eu entendi dessa fase hoje, tá? Hoje, o que que eu estou entendendo dessa fase que eu ainda estou passando por ela. Eu ressignifiquei a minha fotografia e é como se eu estivesse dando mais força e mais valor a ela, clareza do que eu proporciono, de que eu proporciono experiências que transformam famílias. Então, é como se as sessões pontuais que eu tenho feito têm sido assim, ó, de extrema importância para a família, uma experiência realmente. Então, nesse processo de deserto, o que que eu fiz? Olhei para mim, olhei para dentro. Foi aonde eu mais tive intimidade com Deus. Foi o meu processo assim, eu acho que de encontro com a minha real identidade como filha. E eu usei esse tempo para entender o que eu precisava aprender, sabe? E eu começava, nas minhas orações, sempre falava: Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim, porque eu não estou enxergando. Aonde o Senhor quer me levar, eu não estou enxergando. Uhum, Me é trata bem nesse isso. Aí processo. a gente aprende a conversar. Exato. E eu falei: me trata nesse processo, porque eu preciso para onde o Senhor quer me levar. Então, esse processo realmente foi um processo de tratamento. Está sendo um processo de tratamento. E não é só pela minha fé, é todas as áreas da minha vida. É o financeiro, é o profissional, é o digital. Em todas as minhas áreas eu estou sendo tratada nessa crise.
E eu vou falar para vocês, eu nunca tinha passado por uma crise tão intensa em todos os sentidos, principalmente emocionalmente. Eu acho que a única crise que eu passei forte foi realmente passar pelo luto, pela perda. E essa foi assim, a coisa que esse recomeço nessa cidade, essa mudança que eu gerei uma expectativa muito maravilhosa porque eu recebi uma palavra para estar aqui. É como se Deus tivesse me trazido para o deserto para eu ser tratada. Então, essa crise, o tempo inteiro, eu sabia que eu ia sair dela. Eu sei que eu vou sair. E eu sei que Deus está me tratando. Então, Marcelo, Precisa do tempo certo. Deus está aprofundando as tuas raízes, está te tratando para você entender o real significado da tua fotografia, saber a tua identidade na fotografia. Então só confia no processo e segue. Continua colocando o seu pé. Se você não colocar o seu pé, não Vai tem pro como chão. você, sabe? E uma das coisas desse final de semana que eu tive uma conversa com uma amiga muito, muito especial para mim, ela me trouxe para uma realidade assim, e ela me confrontou de verdade assim, foi um confronto para mim. Ela sentou e falou assim: "Amiga, você não é assim. Você está entrando na religiosidade. É diferente ser espiritual e ser religiosa. E aonde você está entrando num buraco. Porque o que aconteceu? Eu comecei a conviver com mais pessoas que viviam de milagres. O tempo inteiro, à espera de um milagre. E eu realizei que era como se eu precisava chegar num limite para Deus me tirar daquele limite e eu viver o milagre. Só que eu nunca fui assim, eu sempre corri atrás do meu milagre. O meu natural eu sempre fiz e eu sempre esperei de Deus o sobrenatural. E eu entrei numa onda, muitas vezes da religião realmente, das pessoas que são mais religiosas, de estar sempre esperando por um milagre. E quando ela me confrontou com isso, eu falei, caraca! Eu falei, justo eu que sempre falei sobre religiosidade. Então, como é importante a gente estar atento, estar rodeado de pessoas que nos confrontem, sabe? Que nos Tragam realmente para a nos realidade. tragam a gente de volta, sabe? E então, para mim, foi extremamente importante isso. É como se tivesse girado uma chave. E essa semana parece que tudo clareou, assim, as coisas apareceram e eu comecei a pontuar coisas específicas que eu tinha que fazer. Faça o teu natural. O sobrenatural de Deus começa quando o seu natural for feito. Então, Faça o possível que ele vai fazer o impossível. coloca o seu pé. Coloca o seu pé. Então, esse foi um aviso assim para mim sobre a religiosidade esse final de semana. E eu sempre peço para as minhas amigas me puxem. Eu mandei mensagem para várias amigas minhas e falei: "Me confrontem. Se vocês sentirem que eu estou entrando numa religiosidade, me confrontem, porque eu quero servir a Deus. Eu sou serva, eu sou filha, eu acredito. Jesus é tudo na minha vida, transformou minha vida, mas eu não quero ser uma religiosa." E então para mim isso assim foi uau, sabe? Tipo, obrigada a Deus por isso. E enfim, é o meu processo de estar ressignificando a minha fotografia, ressignificando o meu trabalho, me ressignificando também como professora, sabe? Estar falando para pessoas. Eu posso ensinar, que era uma coisa que para mim sempre foi muito distante. Eu nunca me senti capaz de fazer. Então, tá sendo bem especial esse processo, essa crise, esse deserto. E uma frase que me mexeu muito comigo, tá na tela do meu celular, que a minha coach me mandou, é essa: é justo que muito custe o que muito vale. O que vocês estão fazendo com a fotografia de vocês para as famílias, para as mulheres, para as pessoas? Qual é a diferença que vocês estão provocando nas pessoas? Isso tem um valor? Então é justo que muito custe o que muito vale.
Aí a gente volta lá para a gente olhar para o nosso preço, quanto a gente está cobrando pela nossa fotografia. É justo? Quanto que ela vale para você? É justo o preço que você está cobrando? É isso. Então, como identificar que você está numa crise? Quando você perde o brilho, quando você está perdendo tempo de qualidade com a sua família. Gente, esse é um das maiores medidas para vocês saberem quando vocês estão numa crise, tempo de qualidade com a família. Quando a fotografia se torna um peso e não um prazer, quando a sua vontade de desistir é constante, quando você sente que não está dando o seu melhor para o cliente, fazendo tudo no automático, quando você está se sentindo desanimado, cansado e sobrecarregado, quando você está trabalhando para sobreviver. Então, esses são luzinhas para a gente acender quando a gente se identificar com algum desses padrões. Então, eu quero que vocês peguem o papel e a caneta de vocês, só para a gente reforçar a fotografia na vida de vocês nesse momento. E em poucas palavras, eu quero que você escreva o porquê você começou na sua fotografia. Qual foi o principal incentivo? É profunda essa palavra, pensa. Mas é Eu bom. acho que eu nunca pensei por que que eu comecei. Então pensa. Eu vou pegar uma água aqui, dar uns segundinhos para vocês. Repete de novo, por favor, amiga. Em poucas Pergunta? palavras, Tá aqui na tela. escreva por que você começou a fotografar. Analisa aí, galera. Às vezes você começou por uma questão financeira, às vezes você começou porque realmente você sentiu que era a sua vocação, o seu talento, a sua profissão. Às vezes você pode ter começado porque alguém colocou essa imposição na sua vida. Às vezes só pela necessidade mesmo de trabalhar, você entrou numa empresa que era de fotos e você começou a fotografar. Às vezes o coração vibrava demais com a fotografia e você resolveu assumir isso. Às vezes você pode nunca ter se imaginado fazer outra coisa que não fosse fotografia. Esse é o meu caso. Pronto? Eu vou para a segunda pergunta. Escreva 3 palavras para definir a sua fotografia hoje. 3 palavras que definem. Pronto? Essa aqui, eu quero que vocês sejam bem honestos com vocês
É uma pergunta muito profunda. Não olhem o superficial. Quero que vocês entendam realmente o porquê que vocês estão fotografando. Qual é o seu real desejo com a fotografia? Seja verdadeiro com você. Cava lá no fundinho o porquê que você fotografa. Pronto? Mais uma bem profunda aí. Daqui a 5 anos, como você enxerga você com a sua fotografia? Daqui a 5 anos, aonde você se vê com essa fotografia? É num estúdio novo, num espaço novo? É nessa cidade, é em outra cidade? Como você está vestida daqui a 5 anos? Como você está vestido daqui a 5 anos? Se for necessário, feche os olhos e visualiza você daqui a 5 anos, como você se vê. Oi, João. Oi. Qual é o tom de voz que você está falando? Você está falando com mais clareza? Você está se comunicando melhor? Onde você está? Está fotografando tudo que você está fotografando hoje? Ou você está fotografando somente o que faz o teu coração vibrar? Você está dizendo mais sim ou mais não? Você está conseguindo se impor com a tua verdade, com o teu preço, com o teu valor? Você está conseguindo entender o seu valor daqui a 5 anos? A identidade da sua fotografia está revelada, está clara para você? Como você se vê como fotógrafo para os seus clientes? Você é a melhor do seu meio? Aonde você está? Em que mesas você está sentada daqui a 5 anos? Em que mesas você está sentado? Qual é o tipo de assunto que as pessoas estarão falando e você está ali entendendo, fazendo parte daquilo? Quanto você vai estar ganhando daqui a 5 anos? Qual é a sua renda mensal daqui a 5 anos? Analisa a tua renda mensal agora. Quanto você vai estar ganhando daqui a 5 anos?
Coloca um número, gente. Preciso de um número. Que isso seja visível para vocês. Coloca um número. Não tenha medo desse número. Se sinta confortável com esse número. Quando vocês terminarem, me dão um ok. Faz assim. Quando terminar, dá um ok. Ok. Ok, Gi? Marcelo? Agora sim. Perfeito. Última pergunta. Cadê o Marcelo? Sumiu. Aí. Última pergunta para vocês escreverem. Para chegar nesse lugar, escreva 3 ações para mudar na sua fotografia hoje. Amarro. Posso pular essa? Tá. 3 decisões. Eu preciso de 3 decisões. Acabou meu caderno. Consigo escrever. Pensem, gente, 3 decisões. Decisões, não é nem ações, é decisão. O que você precisa fazer para chegar nessa versão de 5 anos, daqui a 5 anos? É começar um novo curso, é estudar mais, É o meu primeiro ponto, vou ter aqui. é mudar de mesas. Talvez a mesa que você está sentando, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Você quer ser a sexta da mesa que você está sentando? Essa pergunta é bem profunda, gente. Eu quero que vocês analisem as pessoas, os lugares, a frequência que vocês estão acessando. Você será o sexto dessa mesa que você está sentando. E isso não significa deixar as pessoas para trás. Isso significa escolher sentar em novas mesas, ouvir novas pessoas, estar em novos ambientes. Às vezes o que você precisa fazer agora é só reconhecer o teu trabalho e aumentar o teu valor. É uma ação. Identificar a sua identidade, né, Marcelo? Uhum. É uma ação se encontrar na sua fotografia, olhar para sua fotografia. Às vezes o que você precisa é ousadia. Ousadia. Ousadia de ligar para alguém, ousadia de mandar um orçamento mais caro, ousadia de dizer não, ousadia de estar a lugares improváveis que você jamais imaginou e talvez você se vista para ir nesse lugar, você precisa se vestir para ir para esse lugar, para ter esse conhecimento, para acessar essa frequência dessas pessoas, ambientes novos. O que você precisa mudar hoje para você chegar à pessoa, ao fotógrafo, com a fotografia que você deseja daqui a 5 anos? Decisões escritas, gente. Dever de casa para vocês, tá? Não vou fazer vocês escreverem mais. Mas um dever de casa. Escreva para o seu cliente o porquê ele deve fotografar com você. Nossa, É bem profundo isso também. Eu quero que vocês tenham um tempo para vocês escreverem isso. Por que o teu cliente vai ter o privilégio de ser fotografado por você? O que ele vai ganhar na sessão? O que essa sessão vai trazer para ele?
Essa pergunta é muito forte e ela me fez pensar muito quando eu falei para vocês que eu tô entendendo o que a minha sessão tem trazido para as pessoas, sabe? Para as famílias. E compartilhar só uma coisinha rapidinho que aconteceu nessa Páscoa. Eu fui para casa de uns clientes meus, uma família. Eu fotografei eles início do ano e ela me chamou para passar a Páscoa com eles. E eles são uma família extremamente bem-sucedida e eu jamais achei que eu ia ouvir da maneira que eu ouvi lá na casa deles. Quando ela me chamou para fotografar, ela falou: Josi, a única coisa é que tanto o meu marido quanto o meu filho mais velho, né, eles não são muito afim de fotografia, então talvez eles vão ter um pouco mais de resistência e a gente vai fazer mais nosso, minha e das meninas. Falei: perfeito, deixa pra mim, a gente vai fluindo. E durante a sessão eu fui apresentando a sessão, mostrando a sessão, montei na casa deles o cenário, ele me ajudou a arrastar os móveis, fui trazendo, primeiro fotografei elas, as meninas, eu sempre começo pelas mulheres, porque é importante que o homem veja a mulher sendo fotografada, então eu gosto de ter esse começo com elas, eu nunca começo pelo homem, nunca. Então eu fotografando, aí eu tava fotografando a mulher dele e eu falei: você pode vir aqui me ajudar? Dei o rebatedor pra ele fazer um vento pra mulher. Coloquei lá ele fazendo um vento. Falei: nossa, que mulher linda que você tem, hein? Que privilégio ter essa mulher. Nossa, maravilhosa. Comecei a elogiar ela pra ele. No final da sessão, ele já estava criando as poses para a sessão. Ele já queria fazer parte. Posso entrar nas fotos? Posso entrar nessa foto com ela? Não, deixa a gente fazer uma foto assim, 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 só nossas crianças e tal e tal. Então, ele já estava dentro da sessão. No domingo, quando eu fui na casa dele, tinham mais convidados. Cada pessoa que chegava, que ele me apresentava, ele pegava o telefone e falava assim, mostrava as fotos e falava assim: ela é a artista que fez essas fotos. Ela veio aqui num domingo de tarde, chovendo, montou um fundo branco. Quando ela montou esse fundo branco, eu falei: gente, o que essa louca vai fazer aqui, né, com esse fundo branco? Ela fez as melhores fotos da nossa vida. Ele mostrava o vídeo com o slide das fotos para as pessoas. E para um homem falar isso é tão raro. Aí eu comecei a observar exatamente isso. O pai tem sido o maior admirador do trabalho. Ele me indica, não é só ele. Eu comecei a observar quantos pais estavam me indicando. E por que os pais estavam me indicando? Além das mães, porque as mães já é normal. Por que o pai estava me indicando? Porque eu estava proporcionando uma experiência para a família e eu estava botando ele no lugar dele de pai durante a sessão. Entende? E nesse momento eu fui entendendo a força da minha fotografia, que era muito além de uma fotografia. Então, faça esse exercício com você. Por que o teu cliente merece ser fotografado por você? Sabe? E por último, eu quero te lembrar que toda crise antecede ao próximo nível da sua fotografia. Toda crise antecede o próximo nível da sua fotografia. Vivam a crise. Vivam a crise. O que eu preciso aprender no meio dessa crise? O que os meus olhos precisam ver que eu não estava vendo? E é ali que a tua fotografia vai dar um boom, vai dar um salto, vai ser vista de forma diferente por você e pelo teu cliente. Esteja atento para não cair na armadilha de pensar que a crise é o fim da sua carreira. Ela é só um momento e parte do processo. Somos gerados, curados e preparados nos processos.
Crises são grandes oportunidades para nos reinventarmos na fotografia, para então ressurgirmos ainda mais fortes e melhores. Agradeçam as crises, aproveitem as crises. Elas vão te levar para um outro nível, em todos os sentidos. O processo cura, o processo transforma. A crise está aí para te alertar que você precisa melhorar. E às vezes a gente não consegue fazer sem a crise. A gente não vê sem a crise. E é sobre isso, gente. Sua crise sempre será somente um combustível. Obrigada. Obrigada. E é isso. Isso era o que eu senti no meu coração. Como eu falei hoje de manhã, não tinha absolutamente nada para falar. Eu ia cancelar o nosso encontro hoje. Porque eu falei, Senhor, eu não tenho nada para falar. Eu não sei o que falar, eu não senti absolutamente nada. E o mais interessante foi que eu tava aqui fazendo minha rotina diária e hoje de manhã eu precisei ligar para uma pessoa, uma menina que me buscou através do último post que eu fiz. E ela me buscou para conversar comigo de um momento, de uma fase que ela estava passando. E eu senti muito de orar por ela. Eu pedi se eu podia ligar e orar por ela. E eu entrei numa presença tão grande, tão grande, tão grande, assim. E eu desliguei o telefone e veio, você vai falar sobre crises. Crise na fotografia. Eu montei esse slide todo às 4:30 da tarde. Eu não tinha nada para falar. E Deus foi me mostrando aonde eu começo, pelas minhas experiências. E é tão incrível porque eu fui vivendo as minhas experiências e fortalecendo a minha fotografia. Eu não tinha consciência disso até eu não entrar aqui e falar para vocês sobre isso, até não escrever sobre isso, eu não tinha consciência sobre isso. A minha crise me levou a esse grupo. Esse grupo tem me ressignificado dentro da fotografia. E não importa quantas pessoas estão aqui, hoje a gente está em 4 pessoas. E não importa, de verdade. Porque quando eu entrei aqui, eu falei, Deus, esteja quem o Senhor quiser que esteja conosco nessa noite. Toca o coração de quem o Senhor quiser. Assim, para quem for assistir esse encontro, eu tenho certeza que o Senhor vai tocar em pontos específicos, porque não é meu, isso não é natural. O meu natural foi, estou aqui disponível. O que o Senhor quer que eu fale? O meu natural foi esse. O sobrenatural foi Ele criar isso tudo hoje, às 4:30 da tarde. Então é isso, que a crise sirva para vocês como incentivo para olhar para dentro, para se curar, para se ressignificar, para viver o processo da melhor maneira possível. É só um processo que vai te levar para um outro nível. Tenha consciência disso. Busque as pessoas certas para conversar no meio da crise. Não conversa com pessoas que vão te desanimar. Busque as pessoas certas que vão te dar uma palavra, que vão te levar para um outro nível, que vão te confrontar, assim como a minha amiga me confrontou. Ela falou assim, amiga, eu fiquei receosa de te falar, de medo de perder a tua amizade. E eu falei, me confronte sempre. E quando eu contei para uma outra amiga, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, amiga, eu tava orando para Deus para entender como eu te falaria isso. Porque eu te vi entrando na religiosidade, sendo uma pessoa que você não é. E ela falou assim, Deus é tão maravilhoso que eu não fiz e Ele usou outra pessoa para fazer. Então, tenha as pessoas certas. Escolha as tuas amizades, pessoas que vão te confrontar de uma maneira amorosa, sem medo. E leve o confronto para você, entendendo, sem levar para o lado pessoal. Ok, eu vou refletir sobre isso. Na hora, quando ela me confrontou,
Óbvio que eu fiquei tipo assim, não acho isso. Eu tentei argumentar com ela. Mas aí ela começou com um jeito me falar e me mostrar um outro lado que eu falei, caraca, é verdade. Eu tava entrando num poço, gente. Eu estava entrando num poço. Então, estejamos atentos na crise, porque é ali que a gente pode se perder. Então, não enxerga a crise como um fundo do poço, enxerga como um processo de Deus abençoando a sua vida, te mostrando o caminho e te tornando ainda mais forte. E é isso. Pode falar agora. Todo mundo em silêncio. Aí, Gi, fala comigo. Ai, gente. Ai, amiga, você deixou todo mundo sem palavras. Mas é sobre isso, né? É exatamente sobre isso. Deus, ele é incrível, ele é perfeito, ele nos constrange, assim, todo dia com... Ultimamente eu ando vivendo disso, viu? Ousadia sendo constrangida por Deus, assim, com a beleza que ele traz, que ele tem para nós, e que às vezes a gente é tão... Deixa de acessar, sabe? Às vezes está ali, está te entregando de tal forma, de uma forma muito clara, muito específica, e a gente, ai, mas será? Ai, mas não sei. Ele é claro. Então, assim, essa questão que você falou de crise é exatamente isso, assim, ó. Eu não sei, mas parece que aquilo que fala que você tem que cair para levantar mais forte, né? Às vezes quando a gente para analisar, assim, faz total sentido, sabe? É ressurgir, assim, sabe? Tem, É tem, ressurgir. tem lugares que você não acessa se não você não ver o pior lado, sabe? Porque, e outra coisa também, que nessa conversa com a minha amiga ficou muito claro pra mim, agora eu sei exatamente onde eu não quero estar. Eu cheguei num lugar que eu não quero estar. O que eu vou fazer? Hoje mesmo, eu não sei, né, amiga, mas às vezes quando a gente entra, assim, às vezes até participando de alguma igreja, de algum grupo, né, nesse sentido, a gente tem que ter a mente bem aberta, porque é muito fácil, né, de a gente, às vezes, entrar nessa... É uma linha muito tênue, assim, da religiosidade para a espiritualidade verdadeira, né? E hoje mesmo eu comentei com a minha assistente, eu falando que na minha igreja agora estão fazendo 2 cultos, né? Um pela manhã e um à noite, no domingo, né? Porque tá lotando muito no domingo à noite. Aí a intenção do pastor foi dividir, né? Metade, metade. Só que todo mundo, a maioria que foi de manhã, só tava falando, então tá, até de noite, até de noite. E eu disse, nossa, é gostar de culto, né? Em 2 no mesmo dia. E aí eu falei, porque nesse sentido, assim, que às vezes a pessoa vai em 2 cultos no mesmo dia, orando para ser próspero, orando para que Deus faça um milagre na sua vida financeira. Mas Exatamente. você entende que às vezes está passando 4, 5 horas num local que ela poderia estar fazendo outra coisa. Vai lá, participa, faz, né, a comunhão com todo mundo, mas faz a outra parte também, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente gosta, mas tem que ver, poxa, mas eu vou ser essa pessoa que eu também vou fazer isso? E Se eu amiga, fazer isso, se eu começar a participar de todos os cultos, todos os encontros, eu não trabalho mais. mas o teu ambiente você tá fazendo sem nem perceber. Se você não prestar Sim. atenção ou não tiver alguém para te pescar, você tá fazendo sem nem perceber. Que foi isso que tava acontecendo lá. Uhum. Então é Não, eu tenho muita tendência a isso, inclusive, sabe? Eu comecei a prestar muito mais atenção no que o Douglas fala às vezes para mim. Ele que me
puxa, às vezes, que me segura, sabe? É, é uma linha muito tênue, realmente. Deixa eu stop share aqui. Ai, gente, mas é isso. Mais alguém? Alguma coisa para compartilhar? Eu não iria nem entrar na live hoje, né? E quando você fala de que Deus traz exatamente o que a gente necessita, né? É sobre isso. Meu coração estava bem apertado referente a isso e agora é um pouco mais leve, Amém. porque às vezes parece que a gente está tão só nessa crise, né? Não. É nossa, E, gente. e você não vê saída, por mais que você busque, né? Como eu disse, acabei de vir de um congresso, o resultado tinha que ser bem outro, né? Não que também não tenha inspiração, que não tenha, né? Outros sentimentos também, mas já vem há algum tempo nesse sentido, né? Nesse sentimento. E acho que justamente por isso que eu fui no congresso, né? Tentando buscar, e aquela coisa, você busca, busca, né? E, e, E e tem uma coisa também, Ana. Eu amo congresso, eu amo ouvir, mas você tem que estar muito atento para a guerra de egos que tem dentro dos congressos. hum, muito. É uma questão de tipo quem tem mais seguidor. Para quantas pessoas De você quem ganha passou mais dinheiro, para quantas de quem pessoas, fatura mais. para quantas pessoas você passou o seu Instagram, sabe? Para quantas pessoas você trocou contato ali? Quando você olha o que você olha, a qualidade do trabalho, a quantidade de seguidor. Então é uma briga de egos É muito. aquela coisa que eu falei da comparação, né? Exatamente. Então, a gente tem que ir para congresso pensando o que a gente vai levar do congresso para nós. Não importa o que o outro é. Não importa se aquele cara lá que tá no palco fatura tanto e ele tá te falando tudo que você precisa fazer e você se sente por não conseguir fazer. Então, disso tudo, o que você tira? Sabe? Daquela mulher lá que tem um trabalho maravilhoso, o que você tira dela? Eu não consigo fazer tudo. Sim. Hoje, eu admiro muitos profissionais famosos, fotógrafos famosos que estão em palcos. Não consigo fazer o que eles fazem nesse momento. Talvez um dia eu consiga, mas o que eu posso fazer diferente? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito também. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor quer me levar para uma transição de carreira, mas eu não quero ser só mais uma no mercado. Eu não quero ser só mais uma Uhum, fotógrafa dando curso. exatamente. O que eu posso ser diferente? O que eu posso fazer diferente? O que O eu que posso mais eu posso tocar? fazer? O que eu posso tocar diferente nas pessoas, sabe? Então, quando você vai para o congresso, tira o que você pode fazer de diferente daquela pessoa. Usa ela como inspiração para você fazer diferente, Sim. não para você fazer igual. E só usufrui o que for bom para você. Então, não entra nessa crise, É, não, mas ela já estava. porque é uma. Ela já vem de uma longa data, na Entendi. verdade, e eu passei por alguns momentos de grandes transformações, de grandes mudanças, e tudo isso ainda está no processo de cura. Uhum, Então, tudo mexe, né? Tudo reflete. tudo. E Só separa, então, o que é teu e o que não é. Mas que bom que você está no processo. foi muito bom. Sua fotografia vai melhorar muito, viu? Assim que você está. Gratidão. E você também, Marcelo. Ressignificar bastante sua fotografia. Tipo, na verdade, nossa, tem que te agradecer, né? Porque tu fez a gente ver a crise de uma outra forma, né? A gente às vezes se prende muito no negativo ali, se fixa naquilo, e realmente, tipo, hoje agora eu começo a ver minha crise de outra forma. É um preparo, né, para lá na frente talvez fazer algo grandioso, né? Então, Próximo salto. Marcelo, isso, exatamente. eu preciso te falar uma coisa. Enquanto você estava escrevendo e com a cabeça baixa, eu tive ensinando muitas pessoas.
Nossa. É como se fosse uma unção de sabedoria sobre você. Eu te vi estudando muito e ensinando pessoas. Também consigo ver isso nele, não sei por quê. Foi bem interessante a visão, tá? Reflete sobre isso, sente se faz sentido pra você. Mas eu te vi uma pessoa muito sábia. Talvez Deus queira te Nossa. usar nisso, tá bom? O que que tu tem para ensinar aí, Marcelo? Abre aí. É Vou isso. começar a chorar também aqui. Culpa de outro. Ai, gente, mas é isso. É Ai, gente do céu. estar aqui, ó, alinhados no que Deus tem para a vida da gente. A gente é um monte de sementes. A gente sementes não, a gente espalha sementes. A gente é uma árvore frutífera, a gente espalha sementes. Quanto mais a gente aprofundar as nossas raízes, se vier o deserto, se vier a seca, as nossas raízes estão tão profundas que elas sobrevivem porque elas estão em outra camada buscando a sobrevivência, buscando a água. Então, a gente está no processo de aprofundar as nossas raízes para no momento da crise entender que a gente precisa ir lá nas nossas raízes, buscar o que a gente precisa Retornar. para florescer de novo. Uau, gente, foi profundo. Mas tá muito profunda essa menina Eu hoje. estou muito profunda. Umas palavras realmente vieram como tinha que ser. Não sei nem de onde E é que eu tá aqui quem tinha que ouvir. Sinto tirei. muito quem não ouviu, né? Ai, gente, Mas vou Muito bom, bom. muito anotar bom mesmo. depois. Gratidão a Deus por te usar de instrumento, Ai, obrigada a chegar até vocês. nós. Obrigada a vocês mais uma vez por estarem aqui. E Ronaldo, não te preocupa, tá? Ele mandou aqui no grupo. É, mandou no Não te chat. preocupa, acho que é a primeira vez sua aqui no grupo. Seja bem-vindo. Depois fala pra gente da onde você fala também, da onde você é. E é uma honra ter você aqui. Muito obrigada por estar presente no nosso Vai grupo. lá, entrou. Aí, ó. Prazer, Ronaldo. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Primeiramente, desculpa por não ser tão participativo, porque me pegou num horário que eu estava meio na correria, busca a esposa no trabalho, chega em casa, faz a janta, mas o assunto, pelo jeito, estava interessante. Eu tentei ouvir ao mesmo tempo que eu fazia as coisas, e eu só escutava a palavra crise. E é um assunto muito interessante para nós fotógrafos. Eu acho que 99% deve, em algum momento, deve ter alguma crise. Mas o mais importante é ter momentos como esse para te aprender a fazer a gestão dessa crise. Acho que um pouquinho de cada um que fale, acho que vai alimentar a esperança daquele que está em crise. Exatamente isso. Foi perfeito. Exato. É sobre isso, é essa troca. É, Você entrou hoje no nosso grupo? Entrei hoje. Cheguei hoje, Você chegou caí de por, paraquedas. você chegou por quem? Eu cheguei, acho que foi pela rede social, fui pelo Instagram, tava ali. Eu vi vocês também falando muito em Deus, né? E hoje eu passei o dia pensando que eu preciso fazer algo diferente na minha fotografia. Eu já tenho 12 anos de fotografia, mas eu bati no teto, sabe? Eu cheguei num teto que eu preciso fazer algo diferente. É como você estava falando agora, eu não quero ser mais um, entendeu? Eu quero fazer algo diferente. Amém. E aí eu estava ali passando, zapeando as redes sociais, apareceu acho que foi nos stories que eu vi, um linkzinho ali, cliquei e caí aí no grupo aí, enfim, foi aí. Que bom, bem-vindo. Que show! A gente é um grupo de crescimento, Ronaldo, então a gente tem encontros quinzenais. Um dos encontros eu falo, um outro encontro é um fotógrafo convidado que vai falar sobre um outro tema da fotografia. E a gente trabalha todas as áreas do fotógrafo, não é só a área da fotografia. Então, vai ter psicólogo falando, vai ter coach falando, vai ter pessoa responsável para o financeiro falando. Então, é um grupo que a gente quer crescer juntos mesmo, é uma troca. Sempre que você puder agregar, a gente está aberto para ouvir e sempre que tiver dúvida,
que precisar de qualquer coisa, pode colocar lá no grupo. Sempre que a gente recebe alguma coisa que alguém precisa, a gente ajuda também, viu? Compartilha o que a gente sabe. É um grupo bem livre e bem unido. Bem-vindo. Obrigado, maravilha, que bom que eu estou sendo bem recebido aí, porque realmente além de eu buscar querer fazer algo diferente, é buscar pessoas assim, algo diferente, pessoas oferecendo algo diferente, porque alguém estava falando sobre ter ido num congresso, não sei qual congresso que você foi, mas é sempre o mesmo do mesmo. Eu desisti um pouco de ir nos congressos, nesses Até eu encontros. queria comentar também a respeito, né, disso que a gente percebe assim que é todo mundo muito querendo vender, né? Todo mundo palestra, mas aí eu quero vender, vender isso, vender Não, aquilo. eu vou te dizer assim, eu não tenho nada contra a pessoa que queira vender, tá ali, tá para vender, Tá tudo beleza. certo? Só que assim, fica tão forçado às vezes, tá? A pessoa vai ali esperando algo e chega ali, é sempre o mesmo do mesmo, entendeu? Pô, por que que eu vou comprar isso aqui se é o mesmo do mesmo? É algo que eu já aprendi. Claro, de repente um fotógrafo iniciante que está chegando, cheio de gás, né? Se, digamos assim, se ilude com isso, né? Mas quem já está há algum tempo na fotografia, vai para um congresso desse, aí vê o cara oferecer, não, sabe, eu já sei, eu já tenho, mas eu preciso de algo diferente. Eu preciso de uma reunião dessa, onde apareça um psicólogo, onde apareça um coach, onde apareça mais experiências reais mesmo, sabe? Caiu de Mais vida, paraquedas no lugar certo, hein? exatamente. É como a Simone disse, que ela pediu, a Josi, né, pediu que Deus colocasse aqui as pessoas certas, né, e que as palavras delas também fossem as melhores, né? E realmente aconteceu como tinha que ser. Perfeito. Que continuemos assim, né? Amém. Espero que venha mais pessoas para agregar. Gente, se sintam, outra coisa que eu quero falar para vocês é se sintam à vontade para compartilhar o link do grupo para mais fotógrafos, para que mais fotógrafos recebam e tenham um conhecimento, acesso do grupo. E porque realmente, como eu falei, esse grupo não é meu, foi Deus mesmo que me deu, o Ronaldo não sabe, mas eu acordei às 5 da manhã com o projeto inteiro. Você vai fazer assim, 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 você não tem autorização para cobrar. Nesse processo eu vou te treinar para o que eu quero para você, para a tua vida, e eu vou colocar as pessoas certas dentro do grupo. A gente já é em 117 pessoas dentro do grupo, e eu estou muito feliz com isso. Muitas pessoas não conseguem estar presentes no evento, mas Exato. eu já visualizo o evento, gente. Vamos fazer um evento presencial desse Uhum. grupo. É isso aí, decreta, Decreto. verbaliza. Primeira vez que eu for pro Brasil, vou fazer um evento presencial do grupo Crescer. Ah, E então eu sei que, tipo, as pessoas certas vão estar aqui, mas eu não consigo atingir todo mundo sozinho. Então, se vocês tiverem grupos de fotógrafos, se vocês conhecerem fotógrafos que vocês gostem, que vocês queiram que cresçam com vocês também, manda o conteúdo, manda o link do grupo e tá lá o Instagram também do grupo que eu criei. E o próximo encontro, eu acho que é esse mês, vai ter uma fotógrafa. Eu acho que é esse mês que vai ser bem especial também o conteúdo dela. Então, assim, a gente tá crescendo. A gente tá crescendo, a gente vai crescer, gente. Vamos crescer juntos. Que a gente possa expandir a fotografia. O meu desejo do coração é que mais pessoas acessem a nossa fotografia, mais pessoas acessem o que a gente vai levar com a nossa fotografia, o que a gente está sendo preparado e treinado para entrar em lares e levar a nossa verdade, levar a nossa fotografia, que a gente possa proporcionar experiências para as famílias, sabe? Plantar sementes em mais famílias, em mais famílias, em mais lugares. E é isso. Que a gente possa ser um instrumento essa semana. É isso, gente. Podemos encerrar. Ronaldo, como eu te falei, como você estava no início, a gente inicia com uma oração e encerra com uma oração, independente de religião, independente de crença.
Esse grupo, como eu falei, não é meu. E eu acho que a gente merece honrar aquele que fez cada um de nós estar aqui. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos de vocês nesse momento. Querido Deus, eu te agradeço por esse encontro, Pai. Te agradeço pelas pessoas que estão aqui até agora, Pai. Eu sei que o Senhor escolheu cada uma para ouvir o que o Senhor tinha para falar nessa noite. Eu sei que não veio de mim porque eu sou incapaz, eu não tenho esse conhecimento, não tenho essa sabedoria para ensinar isso, Pai. O Senhor tem me capacitado, o Senhor me capacitou essa noite para falar sobre isso. E eu te peço, Paizinho, que o Senhor possa tocar o coração de cada um, que a semente da crise seja ressignificada nessa noite, para que elas possam olhar essa crise como um processo que vá levar elas para outro nível, que essa semente frutifique, que essas raízes fortaleçam e que eles possam espalhar através da crise os melhores frutos, que possa surgir os melhores frutos. Eu te peço, Paizinho, que o Senhor guarde eles nesses dias, nesse final de semana, que seja um final de semana abençoado, que o Senhor esteja na casa, no ambiente, na família, no lar de cada um, que o Senhor possa cobri-los com o teu manto, que o Senhor possa mandar anjos para abençoar, para proteger, para guiar os pensamentos, que tenha um alinhamento de pensamentos, de sentimentos e de ações. Que o que eles escreveram nesse papel, essas decisões que eles escreveram nesse papel, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, dê força de vontade e coragem para eles darem o passo deles de fé com ousadia. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa acompanhá-los e estar presente a cada decisão, em cada escolha, que seja um novo tempo, uma nova estação, um novo processo e que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, colocando as pessoas certas, as palavras certas, os momentos certos, os clientes certos para cada um deles. Que assim seja, que assim é. Amém. Amém. Deixa eu pausar.